How are you? How it's going? E aí, como é que você está? Espero que você esteja bem. Ai, meu Deus, como tem sido tão diferente esse processo, né? Você aí assistindo aula, aqui do lado eu gravando. Confesso que eu tô nervosa. A cada videoaula que eu gravo, que eu preciso gravar, é um nervoso que bate. Imaginar como que tá sendo para você ir desse lado, se você tá gostando, se tá dando certo. Mas o momento exige isso. E todos os dias eu acredito que isso vai passar logo para que possamos voltar aí para a sala de aula. Sinto falta dessa interação, ainda mais para mim que entrei esse ano na escola, não tive tempo de conhecer vocês, né, de te conhecer. Quando eu falo vocês, eu fico imaginando a sala, fico imaginando a turma, por isso que às vezes eu dou essa enroscada na fala, que eu quero falar no plural. E a recomendação é que numa videoaula você fale no singular, está falando para uma pessoa. Então, assim, até se acostumar a isso, eu não tenho acostumado, né? Então, assim, eu não tive tempo de interagir, te conhecer e você também me conhecer. Mas vamos continuar, né? Precisamos, o momento exige, o importante é que podemos ter essa oportunidade, é uma interação muito diferente, né? Pouca, mas tem, e esperar para que tudo isso acabe para a gente voltar para a sala de aula. Então, vamos para a nossa aula. Stay home, stay safe, let's go! Nine Games. Essa foi a escolha do autor da apostila para que pudéssemos falar sobre futuro. Então, o tema gramatical dessa parte da apostila, deste capítulo, é How not to use future simple will. Então, esse é o tema de abertura. E aí o autor da apostila, ele colocou aqui dois cartoons, né? Cartoon número 1 e cartoon número 2, usando essa estrutura aqui do will. Então, vamos dar uma olhada aqui. I see you will waste your entire life on video games, and yes, you will eventually unlock the game's secrets level. Então, aqui nós temos uma mulher, né, que faz a leitura da vida, e o rapaz aqui bem tranquilo. E ela fala que ela vê esse rapaz aqui gastando a vida inteira dele em videogames. Então, aqui nós temos o primeiro uso da estrutura desse will. Aqui no segundo cartoon, temos aqui uma pessoa com barba, né, passou um bom tempo aqui, né, um peixinho aqui que eu acredito que está até morto. Aqui vou até dar um zoom para você ver melhor. Pode ver na sua apostila. O peixinho morreu, então, ou seja, ele passou aí boa parte da vida dele jogando. Então, o que está falando aqui, ó? Congratulations, you have finally beaten Farmville. You may now return to your real life. My what? Então ele passou tanto tempo jogando aqui que esqueceu da vida real, né? E coitado do peixinho, acabou morrendo. Então esses são os cartoons que são utilizados para falar sobre games e falar sobre essa parte da estrutura da gramática. E aqui as expectativas de aprendizagem. Então aqui temos vários tipos de textos. Por que a apostila traz tanto texto? Porque o Enem ele é a leitura e interpretação de textos em língua inglesa de diversos tipos. Na página seguinte, na página 11, você tem aqui a questão número 1 e a questão número 2. Então, responda, por favor, aí na sua apostila, como que você define um gamer? O que é um gamer para você? O que é um gamer? O que ele faz? Quem é essa pessoa? Quem é? Onde vivem, né? O que fazem? Quem são os gamers? Então, responda aí, por favor, na sua apostila. E aqui no texto abaixo, ele pergunta que tipo de texto ele é. Então, você observa aqui a estrutura desse texto, olha aqui a referência, olha aqui as imagens, né? Então, esse texto aqui, ele é um chat forums. Então, aqui, tanto que tem aqui as pessoas que responderam a essa pergunta. What makes a gamer a gamer? Então, aqui tem as respostas das pessoas referente a essa pergunta aqui. Então, o tipo de texto aqui é um chat forum
e já teve 19 recomendações, né, pessoas aqui recomendaram, e aqui algumas respostas referente a isso. Eu não vou adentrar muito nesse texto, porque eu quero trabalhar o texto seguinte ele é um pouco mais longo. Mas aqui o que você vai fazer? Você tem aqui o exercício número 3, você tem o nome dessas pessoas aqui que responderam a esta pergunta. E você vai dizer quem de cada uma dessas pessoas falou sobre essas frases aqui. Então, quem foi que disse essa primeira, segunda, terceira e quarta frase? E você relaciona uma coluna com a outra. Alright? Então, responda aí na sua apostila. Número 1, para você, como que você define um gamer? Né? O texto abaixo, que tipo de texto que ele é? É um chat forums. E aqui embaixo, relaciona essa coluna com a outra. Alright? Let's go! Esse texto aqui que eu quero trabalhar hoje com você. Então, como ele é um texto um pouco mais longo, então vamos focar mais nele aqui. O que é legal aqui desse texto? Esse texto ele tem várias informações, tá? Ele é um tipo de texto que é até citado aqui na Learn Expectations, que é um bar charts. Então, aqui nós temos esse tipo de texto aqui nesse capítulo da apostila. Então, aqui você tem um bar charts. Então, aqui é um gráfico em formato de barras. E aí, esta empresa aqui, né, nesse site, fez uma pesquisa e aí colocou aqui o resultado em formato de barras. Nós temos aqui 6 tipos de barras, 6 tipos de respostas, né, o percentual de respostas para cada uma dessas perguntas aqui. E aqui embaixo nós vamos focar nesse momento no exercício número 4. Vamos reescrever verdadeiro ou falso de acordo com o texto acima. Então aqui nós temos 6 afirmativas, que nós teremos que dizer se ela é verdadeira ou se é falsa, referente a cada uma dessas respostas aqui. Tá? Então, o que eu quero te falar aqui que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo e você vai ler aqui, vai procurar entender, circular as palavras que você já conhece, o que está falando, olha a pergunta, olha os números, né? Olha a referência que tem aqui embaixo para que a gente possa responder. Porque a leitura de um texto ela é dividida em 3 etapas, tá? A primeira etapa é fazer uma pré-leitura do texto. O que é a pré-leitura do texto? A pré-leitura do texto é você ler o comando da questão. Então, o comando da questão aqui está me dizendo para que eu possa dizer se o texto ele é verdadeiro ou se ele é falso, né? Se as afirmativas aqui embaixo são verdadeiras ou falsas. A segunda etapa é realizar a leitura do texto. Então, pausa aí um pouquinho esse vídeo e faz essa leitura, analise aqui os gráficos, as informações e aí nós vamos fazer a pós-leitura, que é justamente ler cada uma dessas frases, dessas afirmativas e dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então, por favor, pausa o vídeo aí e dá uma olhada no texto. Alright. Então, já que você fez a leitura do texto, vamos então aqui dar uma olhada, né, nas afirmativas para que possamos responder. Então, a primeira afirmativa que ele faz aqui é o seguinte: gamers are less optimistic about their professional careers than non-gamers. Então, os gamers eles são menos, a palavra less, que significa menos, são menos otimistas referente às suas carreiras profissionais do que os non-gamers, aqueles que não são jogadores. Então, nós temos gamers que são jogadores e os não-gamers que são os não jogadores. Então, nós vamos ter que procurar aqui, dentro dessas barras de perguntas aqui, qual delas está falando sobre otimismo em relação à carreira profissional para a gente poder julgar se realmente é verdadeira ou falsa. Então, vamos aqui. A primeira está falando do percentual de americanos que tem um videogame, que teve um videogame nos últimos 60 dias, então não é essa. Aqui, fala dos amigos, também não é essa. Aqui está falando de um relacionamento com os pais, também não é essa. Está falando sobre o impacto na sociedade, também não é sobre essa.
Aqui tá falando sobre se sentir melhor, também não é essa. E aqui, ó, então nós vamos analisar esse último aqui. Então aqui diz que os gamers são menos otimistas sobre as suas carreiras profissionais que os não-gamers. Então aqui nós temos de 0 até 80%, gamers e não-gamers. E aqui ele pergunta, quão positivo você se sente sobre as suas aspirações de carreira? Então a gente já percebe aqui que a primeira afirmativa ela é falsa. Então essa primeira aqui ela é falsa. Por quê? É falso. No sentido de que os gamers, eles são otimistas sim, até mais que os non-gamers. Olha a diferença de percentual aqui. Aqui vai mais do que 60%. E aqui está mais ou menos um pouco acima de 40%, os non-gamers. Então, a primeira afirmativa aqui, ela é falsa. Vamos então para a segunda opção, a segunda afirmativa. Aqui fala que os gamers se sentem melhor em relação às companhias que têm práticas de trabalhos éticos, né? Empresas que são eticamente corretas, que têm um trabalho eticamente correto. E aqui a gente tem que os gamers correspondem a 78% versus 65% dos não-gamers. Então, essa segunda afirmativa se refere a essa daqui, a essa parte aqui. Então, os gamers, eles sentem sim melhores do que os não-gamers, eles se sentiriam melhor em trabalhar em companhias que têm práticas éticas corretas. Então, essa segunda afirmativa aqui, essa segunda aqui, ela é verdadeira. Então, true, alright? Let's go para a próxima. Enquanto 77% dos gamers pensam que é importante ter um impacto positivo na sociedade, apenas 32% dos não-gamers dizem a mesma coisa. Então, aqui nós vamos a terceira, né? Nós vamos analisar esse gráfico aqui, essa barra de gráfico. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que os gamers, enquanto 77% dos gamers pensam que é importante um impacto positivo na sociedade contra 32% dos não-gamers. Aqui é uma meia-verdade. Por quê? Porque é verdade que os gamers, eles acham importante, eles acreditam que é mais importante do que os não-gamers. Mas qual que é o problema aqui, ó? Percentual. Isso é importante de você avaliar na questão. Então, aqui nós vemos nas barras, vou aumentar um pouquinho mais, que aqui na barra, mais de 70%, né, dos gamers pensam que é importante ter um impacto positivo na sociedade. Enquanto 32%, então eu venho aqui para a barra, não. Os não-gamers é mais do que 50%, então vai mais. Tá? Então, por isso que ela é uma meia-verdade. Mas como não existe meia-verdade, então ela é false, alright? Então, essa afirmativa aqui é falsa. Então, nós temos FTF. Vamos para a próxima afirmativa. A próxima afirmativa diz que os gamers são mais próximos das suas famílias, que eles têm um bom relacionamento com os pais. Então, vamos lá no gráfico que fala sobre isso, na barra de gráficos. Aqui, ó. Eu tenho um bom relacionamento com os meus pais. Ó, os gamers têm um melhor relacionamento com os pais do que os non-gamers. Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Então, os gamers são mais próximos de suas famílias do que os non-gamers. Próxima. Aproximadamente 73% dos millennials jogaram videogame nos últimos 60 dias. Então, vamos olhar aqui. Então, aqui, essa primeira aqui. Então, nós vamos avaliar agora essa aqui. Aqui nós já temos 3 informações. Millennials, Gen X e Boomers. Que aqui ele explica, ó, os Boomers são pessoas que nasceram entre 46 e 64. A geração X são pessoas que nasceram entre 65 e 80. E os Millennials são as pessoas que nasceram de 81 a 2000. Eu sou dos Millennials.
E você, qual que é a sua geração? Dá uma pesquisada depois aí. Então, vamos lá. Então, aqui ela fala que aproximadamente 73% dos millennials, né, tem jogado videogame nos últimos 60 dias. 62 da geração X e 41 dos boomers. Então, aqui vamos avaliar os gráficos. Olha só. Vou aumentar aqui. Então, os millennials, mais de 70%. Geração X, mais que 60%, e os boomers mais do que 40%. Então, ó, os percentuais aqui, eles correspondem sim. Então, ela é verdadeira, alright? Afirmativa. Os non-gamers, né, aqueles que não são jogadores, não jogam, não tem, né, essa questão dos jogos, concordam muito mais com a frase meus amigos são mais importantes na minha vida. Então, os non-gamers correspondem a 57%, enquanto 35% dos gamers. Então, vamos lá para o último gráfico, que é esse daqui. Então, ela é falsa. Essa afirmativa ela é falsa. Observe aqui que os gamers, os amigos são mais importantes, é uma coisa mais importante na vida deles, alright? Então, esse tipo de texto ele é muito legal para você avaliar esse tipo de questões aqui. Então, eu vou colocar aqui as informações aqui. Então, vamos lá. Então, o gabarito vai ficar false, true, false, true, true and false, alright? Vamos agora para a próxima página. Vamos então para a página 14, para que possamos resolver esse exercício número 1. Mas antes de resolver esse exercício número 1, eu vou explicar essa parte do Future Simple, só que eu vou explicar ele no formato que eu coloquei de um mapa mental, alright? Let's go! Future Simple, will. Então, nós vamos falar desse, nós temos duas formas para falar de futuro, que é o will and going to, mas hoje a aula é somente sobre will. Então, do seu lado esquerdo aqui, você vai ter o uso, para que eu vou utilizar, do lado direito as formas, e aqui a forma longa e a forma curta, né, contraída. Então, qual é uma das situações que você pode utilizar? Quando se decide fazer algo no momento da fala, it's dark in here, I will turn the light on. Aqui tem um espaço, tá? Na hora de digitar aqui, eu esqueci de colocar o espaço. Então, está escuro aqui, eu vou ligar a luz. Então, eu estou falando, eu percebi que está escuro, então eu vou ligar a luz. Então, no momento da minha fala. Segundo item, quando se faz uma previsão com base em fatos. You practice so much, you will probably be the winner of this year's championship. Então, é um fato, né? Existe um campeonato, tá? Então, eu estou prevendo que você praticou muito, então provavelmente você será o vencedor neste campeonato. Qual é o fato? Que é o campeonato. Qual que é a previsão? Que provavelmente você vai ganhar porque você treinou muito. E a terceira situação que você pode utilizar quando se faz uma promessa. Thanks for lending your console. I will give it back on Monday. Então aqui, ó, é uma promessa. Muito obrigada por me emprestar o seu console, né, o videogame, que eu vou te devolver na segunda, uma promessa. E aqui você tem a forma afirmativa, negativa e a forma interrogativa. Forma afirmativa, sujeito, will e o verbo. Aqui temos os exemplos. I'm too tired to play this game. I think I'll go to bed now. Então, aqui, ó, sujeito, will and go. Forma negativa, sujeito plus will not plus verb. Então, she's too excited to go to bed. She will not stop playing. Então, sujeito, will mais not, stop. E por fim, a forma interrogativa. Will mais sujeito e mais verbo e o ponto de interrogação. Will she be invited to our game party? Então, essa aqui é. Então, temos aqui o uso e a forma. Bem tranquilo, tá? E aqui, se você pode dizer
você pode escrever tanto na forma longa, I will, como você pode dizer, né, na forma contraída, I'll. Então, muda a pronúncia, muda a escrita, muda a pronúncia. Então, só tomar cuidado. E aqui, o will not, ele vai virar won't, alright? I will not, won't. Vamos então resolver o exercício. Let's go! 14, exercício número 1. Esse exercício aqui nós vamos completar as sentenças, completar as frases abaixo com will, I will ou I won't. Então aqui a pronúncia, né, dessa forma aqui contraída é I'll, ok? E aqui é I won't. Então, e aqui são os verbos que precisam ser utilizados para resolver esse exercício aqui. Então, letra A. I'm a little tired, I think, now. Então, estou um pouco cansada, eu acho. Então, qual desses verbos se encaixa melhor? Aqui nesse caso é parar. Estou um pouco cansada, então acho que eu vou parar agora. Então, aqui você vai dizer I'll stop. Letra B. We don't have any snacks left, and buy some. Então, como que nós vamos completar então aqui esta frase? Aqui nesse caso, vamos utilizar o go out. Então, ela vai ficar I'll go out. Então, you don't have any snacks left. I'll go out and buy some. Letra C. Mom, I promise games all night anymore. Então, o garoto está prometendo alguma coisa, que é uma das formas de uso. Ele está prometendo que ele vai fazer o quê? Play. Então, ele não vai mais jogar. I won't play games all night anymore. Letra D. Ok. You choose the game party. Just give me the address. Então, aqui o pai está conversando com o filho e ele vai na festa. Então, aqui vai ser utilizado I'll take. Letra E. Write that my room after I finish this. Então, ele vai fazer alguma coisa depois que ele terminar a tarefa que ele está fazendo. O verbo que se encaixa melhor aqui neste caso é limpar. I'll clean. Write that I'll clean my room after I finish this. E para finalizar, a garota da foto está jogando e ela está passando para o próximo nível. E ela quer mais vidas. Então, neste caso, I'll get. I've just entered the next level. I get 3 more lives. Então, ela precisa de mais vidas. Alright? Finalizamos então a nossa aula. As atividades até este momento continuam sendo feitas pelo portal. Não deixe de fazer as atividades, que a composição da sua nota, a maior parte da composição da sua nota, será das atividades que você está fazendo no portal. Então, se você não finalizou ainda, faça. Eu estou fazendo acompanhamento lá no portal para a composição da nota. Não deixe acumular, alright? Vejo você no próximo vídeo. Beijo, fique com Deus. Bye!